Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é concurso e educação cervejeira. Inclusive, uma coisa que eu acho importante falar, Lud, quando a gente fala de jurado, é assim, todo mundo quer ser jurado, né? Mas pouca gente quer estudar. Quando a gente avalia uma cerveja, gente, você tem que pensar que essa cerveja começou plantada no campo, né? Ela passou por diversos processos, passou pela mão de todo mundo. E ninguém faz uma cerveja para ser ruim. Então, eu acho que gentileza no feedback, pensar com carinho na cerveja. E quem determina a qualidade, no fim, é o consumidor, né? Então, assim, o que eu preciso para ter uma cerveja de qualidade? E o que é uma cerveja boa? Então, eu não gosto de falar em cerveja boa. Para mim, é uma coisa que saiu do meu vocabulário. O que é uma cerveja boa? O que é uma cerveja ruim? O que é uma cerveja tecnicamente bem feito? O que é uma cerveja que eu gosto de consumir, que eu indicaria? O que é uma cerveja que tecnicamente não está bem feita? A minha convidada para esse papo é Fernanda Bresciani, que é sommelier e mestre em estilos, professora e coordenadora da Escola Superior de Cerveja e Malte, jurada de concurso cervejeiro no Brasil e no mundo. Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Sabe um jeito bom de contribuir com o Surra de Lúpulo? Bebendo cervejas. Ah, vocês vão falar, mas a gente já faz isso. Não, meus amigos e minhas amigas, aqui eu me refiro a comprar e consumir cervejas de quem ajuda o Surra de Lúpulo a se manter no ar e com a casa arrumada. Sabe quem? A Stannis, que não só produz rótulos incríveis de altíssima qualidade, mas vão além. Proporcionam experiências completas com seus bares próprios e um e-commerce que entrega a cerveja em todo o Brasil. E o melhor, quem está nos ouvindo pode aproveitar o cupom SDL12 para garantir 12% de desconto em qualquer produto no site da Stannis. Então acessa stannis.com. Fê, a gente está tentando emplacar uma pergunta fixa aqui bem no começo do programa. Vamos testar com você também. As nossas pesquisas apontaram aqui, e você me confirmou isso nesse nosso pré-papo, que a sua formação inicial é na área de arquitetura. Me conta, então, por que trabalhar com cerveja? Então. Oi, pessoal. Na verdade, eu sempre fui muito decidida sobre o que eu queria desde criança, né? Então, com 14 anos, eu falei que eu queria ser arquiteta, mas que eu não queria trabalhar com a área de construção civil, eu queria ir mais para a área de decoração. Com 17 anos, eu disse que eu não queria ser mãe, e até hoje não sou mãe e não me arrependo. Então, assim... Perfeito. Eu fui estudar arquitetura, já muito desde novinha resolvida, né? E a gente começou a chegar numa fase que, além da mão de obra estar muito complicada, e inclusive isso só escalonou, hoje em dia está cada vez mais complicado, a gente começou a chegar aquela coisa do Pinterest, do Google fez, né? E aí essa relação com os clientes começou a ficar complicada, porque por mais que a gente explicasse que isso aqui não vai dar certo, o papel aceita tudo, eles insistiam. Então eu comecei a ter um pouco de, não sei se frustração, né? Enfim, a coisa começou a não andar bem. E eu sou uma pessoa que eu já fiz muita coisa e eu brinco que a vida vem trazendo coisas pra mim e eu pego ou não pego, né? Então eu trabalhei com moda, não sei se você sabe disso. Não sabia. 5 anos, sim. Durante o período da arquitetura, né? Trabalhei com moda, fazia desfile, fazia catálogo, fazia casting, fazia passarela, fazia tudo. No backstage, obviamente, não desfilava. Depois da moda, eu parei um pouco com a arquitetura, fui para a área de cenografia e depois voltei para a arquitetura. Então, assim, comecei a ficar meio... Não sei se eu tô afim de brincar mais disso. E aí, meu irmão tinha aberto a escola. Eu gostava de cerveja, sempre gostei, desde muito nova, né? Sempre tive hábito de tomar cervejas e cervejas diferentes, mas sem muita preocupação. Uhum. Fui fazer o curso de sommelier. Adorei, fiquei apaixonada. Eu tenho uma coisa muito forte com gastronomia, né? Então, a minha mãe é filha de armênios. Meu pai vem de uma mistura de italianos com alemães, então eu falo que eu basicamente cresci dentro da cozinha, né? Fui assada, então gosto de cozinhar desde nova e sempre gostei de indicar para as pessoas comida, de fazer comida, de receber, enfim. Com a cerveja eu encontrei uma forma de poder indicar para as pessoas o que seria uma comida líquida, né?
em todas as regiões do mundo. Isso começou a ficar muito legal, porque as pessoas viajavam para a Alemanha, por exemplo, eu perguntava que cidade você vai ficar? Ela falava cidade tal, então experimente cerveja tal, né? No Brasil também, né? Vou para qual lugar? Vai, visita a cervejaria tal. Então eu comecei a curtir. E aí depois que eu fiz o curso sommelier, eu não parei nunca mais. Eu comecei a fazer um curso atrás do outro, comecei a trabalhar, comecei a coordenar, comecei a dar aula, comecei a dar palestra, enfim. E aí não parei. E agora eu tenho me envolvido bastante com a questão do queijo também. Ah, legal. Essa parte de avaliação sensorial, ela sempre fez parte da minha vida, justamente por ter crescido dentro da cozinha, né? De sempre gostar de observar tudo isso. Então sempre foi parte da minha vida. E com a cerveja, eu acho que foi uma forma que eu encontrei de... agora eu consigo indicar as coisas sem precisar produzir as coisas para as pessoas. Perfeito. Sensacional. Essa pergunta está trazendo boas respostas, eu posso garantir isso para vocês. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Surra de Lúpulo, então ajuda esse projeto independente a continuar existindo. Você pode virar um mecenas ou mecenas através do apoia.se/Surra de Lúpulo, ou de uma forma absolutamente gratuita, você pode ajudar compartilhando esse episódio e avaliando o podcast com 5 estrelas na sua plataforma de streaming preferida. Pequenos gestos fazem o Surra chegar mais longe. Eu já disse aqui nas últimas gravações que esse ano é o ano da reparação no Surra, né? Na semana passada a gente conversou com a maravilhosa Kiara Barros para falar sobre a qualidade na indústria cervejeira. E hoje a gente está aqui com a Fê Bresciani, que também não tinha passado por aqui ainda, mas que contribui enormemente em diversas frentes para manter o nosso mercado sempre na crista da onda. O papo de hoje vai girar em torno dos concursos cervejeiros que sempre ocuparam um lugar muito importante dentro da cultura cervejeira. Para alguns, eles são ferramentas fundamentais de qualificação técnica, de comparação de estilos, evolução do mercado. Para outros, acaba se tornando vitrine de medalha, selos e marketing, o que não tem nenhum problema em ser assim. Além disso tudo, a gente vai passar também e tentar fazer um raio-x do momento da educação cervejeira no nosso país. E aí, para isso, a gente tem que trazer uma pessoa de peso para poder falar, entendendo tanto de concurso quanto de educação, por isso que a Fê está aqui. Então, Fê, depois de 13 anos do concurso brasileiro de cerveja, esse ano está chegando a sua 14ª edição, na sua visão, o papel do CBC segue o mesmo de quando ele foi criado lá atrás? Na verdade, acho que não, né? Exatamente o mesmo não, porque a gente teve aí, esse ano tá fazendo 14, né? Então foram 13 anos de evolução de mercado, né? Quando começou o concurso brasileiro, ele foi basicamente o primeiro concurso comercial a acontecer, né? Mais organizado. No início eu tava revendo umas fotos, inclusive, das primeiras edições, era assim, a entrega era feita num palanquezinho, né? Não tinha todo o glamour que tem hoje. Então, eu acho que foi uma coisa meio, vamos tentar fazer para ver o que vai dar, né? Como é que vai acontecer, né? Então, naquele início, até se você pegar a qualidade das cervejas, é gritante a diferença, né? Então, naquele início era uma coisa meio nova, a gente não entendeu muito bem o que está acontecendo. E aí começou a enveredar muitas cervejarias, e acho que quando eu falo muitas cervejarias, era a grande maioria, buscava muito um feedback técnico para entender também como é que estava a qualidade das cervejas ou não, embora isso ainda exista hoje, tá, Lud? Eu tenho conversado com algumas cervejarias menores que estão começando, né, enfim, que elas também são ávidas por esse feedback, né, e acho que acabou com o tempo se transformando muito mais numa questão mesmo de medalhas para uso de marketing, tá, mas é óbvio que a gente ainda tem os dois lados. Mas assim, é muito diferente, né, ele é um concurso que ele é estável durante todos os anos que ele foi acontecendo, né, algumas baixas, algumas subidas de número de inscrições, mas é um concurso sério e respeitado pelo mercado ainda. Mas eu acho que mudou para o que ele veio, para o que ele representa hoje. Eu fiz uma pesquisa para poder chegar nessa, não só na quantidade, né, que está avisado aí em todas as divulgações, recentemente acabaram as inscrições para esse ano, que tinha sido um dos primeiros, talvez o primeiro oficialzão documentado, né, o CBC, enquanto um concurso profissional de cerveja, e eu acho que os dois lados são muito importantes. Um feedback técnico é muito importante, né, porque vai ajudar as pequenas cervejarias, e quando você tem uma mesma cervejaria e cerveja naquele mesmo estilo, entre aspas, repetindo o feito, né, ganhando em mais de um ano, você traz uma confirmação e uma caracterização de padronização tão importante, né? Se você consegue manter o padrão de qualidade do mesmo estilo, se você apresenta o mesmo estilo no concurso. Mas eu também acho que é importante, eu acho que não tem nenhum problema que a cervejaria faça o seu capital dentro do marketing em relação à cerveja que foi premiada, porque isso vale ser conhecido pelo público. Então, assim, eu acho que tá tudo certo.
E é importante pensar que o concurso também evoluiu, né? Tipo, cresceu. E eu imagino também que uma das mudanças pode ter sido em relação ao corpo de jurados. Porque há 13, 14 anos atrás, a gente ainda estava formando os nossos sommeliers, né? Os nossos avaliadores, os nossos mestres cervejeiros e etc. Então, assim, como é que você enxerga essa evolução também nessa formação e qualificação dos jurados no Brasil? Então, sem sombra de dúvida, né? Lá no começo, quando tudo era mato, a gente não tinha nem escolas que certificavam tecnicamente as pessoas, né? Então, era uma coisa meio aleatória. Engenheiros químicos assinavam, engenheiros assinavam as plantas e os cervejeiros eram autodidatas, né? Até se você pega, eu conheço bastante aqui a região de Santa Catarina, você começa a fazer uma leitura das cervejarias, 90% eram pessoas que eram associados da serva, cervejeiros caseiros, que resolveram montar uma cervejaria. Sim. Então hoje não, hoje a gente já tem profissionais com formação técnica, profissionais que, inclusive, uma coisa que eu acho importante falar, Lud, quando a gente fala de jurado, é assim, todo mundo quer ser jurado, né? Mas pouca gente quer estudar. Quando você vai avaliar cervejas, o ideal, se você tem vontade de ser jurado, é você sentar pelo menos uma vez por semana, cada 15 dias, ou uma vez por mês, com um número maior de amostras e poder fazer a avaliação dessas amostras de forma técnica, sentar, fazer ficha. E se você pegar há 13, 14 anos atrás, você nem tinha essa quantidade que você tem hoje de cervejas para poder fazer esses comparativos, né? Sim. Então, tá tudo conectado, é muito mais fácil. Claro que as cervejas importadas chegavam, eu acho que em maior quantidade, não naquela época, mas assim, no meio aí, em 2017, 2018, mas ao mesmo tempo elas chegavam judiadas, né? Então hoje não, hoje a gente tem referências mundiais dentro do Brasil, cervejarias que ganham prêmios fora, né? Então você tem muito mais material para estudo também. Então acho que hoje a gente pode afirmar que os profissionais são muito mais formados, têm muito mais cursos e têm muito mais tempo e recursos para estudar do que se tinha antigamente. Eu acho que foi legal você comentar sobre as cervejas que chegavam aqui mais castigadas, as importadas, e que são referências do estilo, né? Quando você vai estudar os guias de estilo, muitas das cervejas importadas são os exemplos comerciais dos estilos, que é por onde o jurado e a jurada pode estudar, entre aspas, e falar, bom, eu estou procurando isso aqui nas cervejas que eu estou avaliando, e você me diga se eu estiver equivocada, porque, ao contrário, eu não quero ser jurada. Inclusive, eu acho que isso me atrasa na vida cervejeira. Tipo, você não quer jogar um concurso? Não. Você não quer ser? Não. Não quero. Eu acho que existem pessoas muito qualificadas que estão fazendo isso, mas eu acredito também que outra grande virada que o nosso mercado teve, e aí talvez você tenha mais experiência para dizer, no momento que a gente de fato conseguiu se profissionalizar na cerveja, eu estou falando de fábricas, eu estou falando de melhoria na produção, de mais estudo tanto de sommelier quanto dos mestres cervejeiros e etc., a gente começou a produzir cervejas mais assertivas, até com características mais nacionais. Isso também fez aquela balança do tipo, a gente só consome o importado e começa, sabe, a gente começou a equilibrar essa balança. Você tem essa sensação também? E outra coisa que me vem à cabeça uma segunda pergunta emendada nessa, como é que funciona esse intercâmbio entre o jurado internacional e os nossos jurados aqui do Brasil, sobretudo quando a gente fala de cervejas com uma pegada mais brasileira, sabe? Com mais brasilidade. Como é que você acha que funciona isso? Então, eu acho que sim, acho que a gente teve esse ponto de virada, onde você começa a valorizar a cerveja nacional. A gente tem síndrome de vira-lata, né? Como brasileiro, a gente tem, você sabe disso, a questão da gastronomia, porque agora, por exemplo, eu vi esses tempos aí que um dos restaurantes do Claude em São Paulo fechou, porque eles resolveram mudar, né? Um que ele dava assessoria, ele saiu, porque eles quiseram mudar para italiano, né? E, cara, tem tanto restaurante italiano em São Paulo, agora chega, né? Então a gente acaba tendo muito essa coisa de querer reproduzir o que é dos outros, né? Mas como eu falei, a gente tem muitas cervejarias legais ganhando prêmios fora do país. Eu tenho acompanhado jurados aí talvez desde 2014, mais ou menos. E eles cada vez elogiando mais, aqueles que vêm há muito tempo elogiando a nossa produção, nossas cervejas, a qualidade das cervejas, o uso de ingredientes nacionais, o uso de madeiras. Eles morrem com as madeiras brasileiras, né? Eles querem levar para lá, eles já vêm conversar. Eu tenho um jurado inglês, né, que é dono de uma cervejaria no norte da Inglaterra, que estava em Manaus esses tempos buscando frutas para levar para lá para poder fazer Catarina Sour. Ó, que legal! Catarina Sour no norte da Inglaterra. Uau! Então é legal, eles enxergam com muito bons olhos, né? E a gente tem visto isso no resultado das cervejas mesmo, dos eventos. Eu trabalhei muito tempo no backstage do concurso, desde 2014 que a escola faz a parte de backstage. Então,
A gente tem visto eles elogiando muito, né? E essa troca é muito bacana porque, assim, eles vão chegar aqui e vão experimentar uma fruta que eles nunca viram na vida. E aí, foi assim que aconteceu com a Catarina Sour, né? Não sei se você conhece a história da Catarina Sour desde o início, mas foi mais ou menos assim. O Gordon na mesa, ele falou, gente, o que é isso aqui? Que maravilhoso. O que é isso que vocês têm aqui? Isso aqui, coisa que pode virar um estilo, né? Uhum. Então, eu acho que eles gostam muito, eles elogiam muito, tá? Não só a receptividade do povo brasileiro, que a gente sabe receber super bem, mas a questão da qualidade das cervejas, né? E é muito legal você ter esse reconhecimento também. Embora eu acho que a gente não precisa, né? Acho que a gente trazer jurados internacionais é legal para entender a leitura deles, para contribuir, mas aqui a gente tem um resultado, um feedback dos próprios brasileiros, né? Da qualidade das cervejas, que vem aumentando com o decorrer dos anos. Perfeito. Quando você fala ali da formação, a gente não pode esquecer também da questão da tecnologia, né? Hoje a gente tem uma tecnologia muito mais avançada. Inclusive, quando você fala de cerveja sem álcool, por exemplo, por que as características organolépticas dessas cervejas estão melhores do que eram há 5, 6 anos atrás? Porque quando você tem procura, você tem que melhorar a tecnologia para entregar uma cerveja com qualidade maior, né? Então, eu acho que é aquilo que a gente estava conversando antes da gravação. A gastronomia no Brasil, de 20 anos para cá, ela teve uma mudança absurda. E a cerveja é gastronomia, então, consequentemente, as pessoas querem produtos melhores, né? E acabam consumindo produtos melhores. Sim, você falou sobre cerveja sem álcool e a demanda vai gerar cada vez mais que a gente produza cervejas que agradem a um público geral. Para quem gosta do gosto da cerveja como era antes, né, que pode continuar sendo um consumidor, mas ao mesmo tempo para atrair novos públicos que de repente não consumiam cerveja. Então acho que a gente está vivendo um momento muito interessante sobre a questão da bebida, da cerveja sem álcool especificamente, para falar do nosso mercado. A gente está falando aqui sobre as melhorias sensoriais nas cervejas sem álcool. Então, bora discutir o que está por trás dessa melhora, não é verdade? Além do aprendizado das próprias cervejarias, que vem do aumento da demanda, um grande diferencial também é a evolução tecnológica dos insumos. A Pinnacle, por exemplo, tem uma levedura totalmente adaptada para a produção de cervejas de baixo teor alcoólico e sem álcool. Ela vem de uma cepa selecionada para não fermentar a maltose, além de ter uma redução rápida de diacetil e um perfil bastante neutro. O que isso significa? Combinando essa levedura com técnicas específicas, você consegue fazer uma cerveja sem álcool que vai agradar muito o seu público e sem aquele gosto indesejado de mosto no final. Não deixe sua cervejaria ficar fora dessa tendência e conte com a qualidade e apoio técnico da Pinnacle para fazer cervejas inovadoras e de qualidade. Acesse o Instagram, @pinnacle.ingredientes para saber mais. E aí, eu fico pensando, Fê, como é que deve ser montar uma seleção de um corpo de jurados para um concurso como o CBC? Porque você tem que ter, imagino, pessoas não apenas experientes e que tenham capacidade de trazer essa chancela, porque é um concurso que ainda atrai muita atenção das cervejarias, né? O feedback que ele traz, as medalhas que ele distribui são muito importantes para as cervejarias. Como é que é? Qual é esse desafio de selecionar esse corpo de jurados para que ele seja um corpo de jurados que as pessoas falem, caramba, esse concurso vai ser foda? Então, a gente instituiu em 2020, 2021, que é quando a gente estava com a coordenação, né, um conselho consultivo, e a gente trouxe de volta, a partir do ano passado, esse conselho consultivo. É o quê? Hoje a gente está em mais ou menos 20 profissionais do mercado, de várias regiões do país, porque uma coisa que a gente insistiu muito é que esse concurso fosse plural. Porque não adianta você fazer o concurso brasileiro de cervejas com jurados só de São Paulo, com jurados, né? Então a gente precisava ter pessoas competentes de outras regiões. E como que a gente chega nessas pessoas? Porque, ok, eu conheço uma galera, dou aula para uma galera, mas eu não tô ali no norte direto, no nordeste direto, no centro-oeste direto. Então acaba que eu fico, né, ali mais com as pessoas que eu conheço. Então nós chamamos pessoas profissionais do mercado que trabalham com cerveja, que estão envolvidos no mundo cervejeiro, para que ajudassem a gente indicando nomes de jurados, né? Então, a gente tem alguns requisitos. O jurado tem que ter participado de algum concurso comercial pelo menos uma vez, para entender a dinâmica, porque é totalmente diferente de um concurso caseiro. E existe uma dinâmica, eu brinco muito, até vou fazer um parênteses aqui, eu brinco muito que, assim, ser juiz de cerveja não é só saber avaliar a cerveja. Você tem que ter várias, né? Você tem que saber se comportar em mesa, você tem que saber dividir opinião com as pessoas, você precisa, às vezes, escutar, às vezes, falar.
né? Você precisa entender como é que funciona. Então, assim, não é só, eu avalio bem cerveja, né? Porque, de repente, você avalia bem cerveja, mas você leva 50 minutos para avaliar uma cerveja, talvez seu perfil não seja esse. Eu avalio bem cerveja, mas eu não consigo tomar mais de 5 cervejas que eu começo a ficar ruim. Talvez não seja o seu perfil. Então, assim, precisa ter perfil. Então, esse conselho, ele indica esses nomes, a gente faz uma lista enorme ali de nomes indicados com esse requisito, principalmente, né, de ter tido experiência em algum curso comercial. E depois a gente faz uma votação desse mesmo conselho. Esse ano a gente fez, inclusive, por estado essa votação, porque a gente queria que fosse plural, né? E aí a gente seleciona os jurados mais votados de cada estado e convida, né? Esse ano a gente está com 15 a 16 estados aí. Legal. Porque a ideia é essa, eu acho que não faz sentido, né? Eu tenho cervejarias do Nordeste que escrevem, eu tenho cervejarias do Norte. Daqui a pouco cai uma fruta que só tem ali. A gente tem vários biomas no Brasil, né? Então, uma fruta que ninguém conhece, eu preciso ter alguém ali para ajudar, sabe? Não, essa fruta tem esse sabor, ou então é esse elemento que foi usado, esse adjunto que foi usado na cerveja, ele, né? Então é legal a gente ter esse concurso plural. E até porque a gente precisa ter pessoas, o pessoal sempre brinca, mas tem algumas regiões que tem menos, tal. Tem menos, mas a gente sabe que tem. Sim. Né? Então, se a gente trouxer para cá, essas pessoas trocam experiência e levam esse conhecimento para lá, isso vai pulverizar também nas regiões onde tem menos. Daqui a pouco a gente vai ter bastante gente também, né? Então... Total. Não, acho que você tem 100% de razão e é sensacional ter esse olhar para pensar na diversidade. E aí, sem ser militante, não é isso? É diversidade de pessoas, paladares, experiências que vão enriquecer a experiência do concurso para quem está julgando, porque existe uma troca na mesa. Sim. Para as cervejarias que estão recebendo feedback, que vão receber coisas mais completas, e no final para o mercado como um todo. E aí você já começa a responder a próxima chamada, que seria: que aspectos você vê como ponto de melhoria nos concursos profissionais brasileiros, né? Tipo, sei lá, regulamento, formação de painéis, ou mesmo na prática do julgamento. Você já disse que, por exemplo, diversidade de pessoas de estados diferentes e de paladares é muito rico e é algo que a gente só conseguiu começar a olhar agora, primeiro por conta de experiência, né, e formação de pessoas, e segundo pela maturidade do próprio concurso. Você vê outras coisas que seriam importantes serem melhoradas nos concursos de uma maneira geral, sem citar nenhum concurso especificamente, mas do tipo, se eu pudesse dar um pitaco, seria tal coisa. Tem algumas coisas, eu acho que na condução dos concursos é importante, né? Uma coisa que eu gosto muito de conversar com os jurados é sempre que eles precisam ter respeito pela cerveja. Isso eu acho que é uma coisa... Eu até falo isso, os brasileiros ficam bravos comigo, mas isso é uma coisa muito de brasileiro, né? Você vê os jurados internacionais falando, e até isso já levei isso em discussão para alguns grupos. Geralmente eles começam, o brasileiro começa com a cerveja valendo 0 pontos, ele vai acrescentando pontos, né? Se você conversa com jurados internacionais, eles começam com a cerveja valendo o máximo de pontos, eles vão tirando pontos. Então acho que as orientações que a gente dá para os jurados é importante, tanto da questão de vamos respeitar o líquido que tá ali. E isso é uma coisa que eu falo, inclusive, para os meus alunos, né? Eu falo, quando você avalia uma cerveja, gente, você tem que pensar que essa cerveja começou plantada no campo, né? Ela até passou por diversos processos, passou pela mão de todo mundo. Verdade. E ninguém faz uma cerveja para ser ruim. Então, eu acho que gentileza no feedback, pensar com carinho na cerveja, as orientações básicas, né, de se cuidar antes do concurso, não beber demais. Acho que esse controle dos jurados, que acaba fugindo um pouco da organização, mas que a gente gosta sempre de lembrar, é aquela frase clássica que o óbvio precisa ser dito, né? Então, essa coisa, acho que cuidar bem do teu jurado, passar as orientações corretas, isso eu acho que é uma coisa importante, né? Aí tem a parte de recepção de amostras, né, em câmara fria, que tem que ser guardado, a parte de espaços onde julgamentos são feitos. São vários pontos. Se a gente for, assim, colocar ponto a ponto o que a gente tem de preocupação em concurso aqui é gigante, assim, enfim. Mas eu acho que é bem importante esse alinhamento com os jurados. Isso é uma coisa bem importante. E você eu acho que ter jurados com experiência é importante também para concursos grandes, sabe? Uhum. A gente tem os concursos menores, que eu acho que são legais, assim, pra galera começar a entender, né, o processo. Mas precisa ter, eu acho que essa experiência é importante aí para a formação Perfeito. do corpo de jurado. Perfeito. E muitas vezes a proposta da cervejaria é justamente ser inovadora e referência em qualidade sem necessariamente se prender a um estilo clássico. Um exemplo disso é a Dogma, nosso patrocinador, que tem um ritmo de lançamentos surpreendente. E esse é justamente o seu diferencial, trazendo sempre novidades para os clientes e assinantes que acessam esses rótulos em primeira mão.
Por exemplo, o Clube de Fevereiro vai trazer a Summer Jam, uma Dark Pale Ale com terpenos, e a Balinha de Coco, uma Coconut Caramel Ale com notas de toffee, pães doces e frutas secas que ganham ainda mais profundidade com uma alta carga de coco. Eu já garanti a minha e quem assinar agora ainda consegue receber esses rótulos, hein? Então, corre lá. Acesse cervejariadogma.com.br e não esqueça de usar o cupom SDL7 para ter desconto na sua assinatura. E aí não tem como a gente falar de jurado e falar até da construção do mercado cervejeiro de maneira mais profissional sem falar de educação cervejeira, né? A gente não tem como a gente chegar nesse lugar de falar de evolução, como a gente veio falando de evolução aqui, sem falar de educação cervejeira. Então, assim, eu queria entender com você como é que você percebe a mudança do comportamento do público que busca ou buscava cursos na área de cerveja ao longo dos últimos tempos, assim. O que a gente tinha, né, eu acho que quando a gente fala de boom, assim, de cursos e de cerveja no geral, a gente tá ali em 2017, 2016, 2017, 2018, né? A gente tinha muitas pessoas que procuravam cursos, principalmente para aprender a beber melhor, para, né, tipo um hobby. Hoje em dia tá na moda cerâmica, né? Hoje em dia as pessoas estão indo fazer cerâmica. Verdade. Total. A gente tava conversando sobre isso antes, né? Isso existe, tá, gente? A gente até comentou da questão do morango do amor. Cadê o morango do amor? Morreu, né, gente? Ele explodiu, ele tava custando, sei lá, R$20 um morango do amor. Agora ninguém mais fala. O pistache é a mesma coisa. Então tem umas coisas assim, a galera tava numa pilha de aprender um pouco mais sobre cerveja. Então você tinha muita gente de hobby que vinha para aprender a beber melhor, alguns até para poder dar carteirada, que era sommelier, né? Essas coisas assim. Então você tem essa mudança. Hoje em dia eu não sei exatamente o que a galera anda fazendo de sensorial. Eu tô terminando o curso de sommelier de chá agora, né? Mas Olha assim, só. eu tenho intenção de trabalhar com isso também. E eu gosto de fazer todos os cursos de sensorial que eu puder. Mas a gente teve esse boom aí, né, nesse período de 2017. Na escola, especificamente, a gente sempre teve um percentual grande do público que já trabalhava na área ou que queria estudar para trabalhar na área, né? E tinha um percentual de pessoas hobbyistas. Mas eu tenho visto, e aí eu vou falar mais das áreas que eu atuo, né? Que é a parte de sommelieria. Claro. Que a gente teve um crescimento muito grande da turma de produção, então mais cervejeiros, galera de tecnologia cervejeira, vindo fazer o curso de sommelier, né? Hoje, eu acho que as pessoas entendem que você precisa conhecer um pouco de tudo, não que você vá ficar especialista em tudo, mas precisa conhecer um pouco de tudo para poder funcionar bem dentro do mercado, né? Então, eu como sommelier de cervejas, eu já fiz curso de tecnologia, já fiz curso de aprofundamento em lúpulo, já fiz curso de destilação, de mestre destilador, então, assim, se eu não entendo nada de produção, fica complicado eu, como sommelier, dar uma consultoria numa cervejaria para ajuste de receita, por exemplo. Essa cerveja tá assim, assim, assim. O que a gente precisa fazer para mudar? Não sei, né? Então, não funciona muito. O pessoal da produção, os mestres cervejeiros, ou quem trabalha direto na produção, como é que eles vão entender o que eles precisam alterar no resultado, na receita deles, o que eles precisam alterar na cerveja deles, se eles não conhecem exatamente como é aquele estilo, né? O que eles estão procurando ali. Então, a gente tem visto essa mudança de pessoas de dentro do mercado procurando fazer outros cursos ou procurando aprofundar conhecimento em outras áreas para trabalhar. Temos ainda hobbyistas, sim, tá? Ainda existem, mas diminuíram bastante. Então, eu acho que agora tá uma coisa mais intramercado. De novo, né? A gente tá falando aí de sei lá, desde quando a gente vai começar a falar de educação cervejeira, mas a gente tá falando de uma mudança muito grande do que a gente conhecia como mercado cervejeiro brasileiro para o que a gente tem hoje como mercado cervejeiro brasileiro. E, inclusive, cursos aí de gestão. A gente tem um curso de gestão financeira, por exemplo, na escola, que é uma coisa que lá no início o pessoal nem se preocupava com gestão financeira. Sim. Gestão comercial, gestão de bares e brewpubs, como é que eu vou fazer para melhorar, o que eu posso trazer de novo, né? Enfim, então, essa profissionalização, ela foi acontecendo e, consequentemente, eu acho que a galera que era mais hobby acabou se afastando um pouco. A gente tem ainda, mas tem bem menos. Eu acho que uma coisa que você falou bem no começo da sua resposta, que houve um boom ali, como você disse, 16, 17, 18, das pessoas que queriam saber o que estavam bebendo, né? E aí, gente, eu preciso entender, eu gosto desse gosto, mas eu queria saber mais do que tá aqui. Isso aconteceu certamente em outras bebidas, né? No vinho, no saquê e etc. Sim. Na cachaça. Na cachaça, e você tá falando aí do chá. Inclusive, eu acho que para você atuar na área de bebidas, seja qual for, é bom que você tenha também um leque de outras bebidas, porque muitas coisas se encontram, né? Muitos processos podem ter pontos de contato.
Então, assim, eu acredito que tenha mudado um pouco o perfil desse consumidor. Como você disse, teve esse boom de gente que queria aprender sobre o que está bebendo ali. De repente pensou em algum momento numa transição de carreira e isso não necessariamente aconteceu. E aí você fala, bom, é melhor ficar onde eu tô do que ganhei uma experiência, ganhei um conhecimento que eu vou usar na minha vida, mas não necessariamente para viver disso. E aí também faz muito sentido quem tá super se profissionalizando ou quem tem cervejaria de fato falar, bom, eu preciso estudar tudo que eu puder estudar sobre o mercado, que não é só fazer cerveja. Isso é importantíssimo, mas eu preciso avaliar, eu preciso saber como é que eu melhoro a minha receita, eu preciso saber gestar minha cervejaria e etc. Então, os outros cursos que giram ao redor vão ganhando corpo também, né? Agora, você pontuou muito bem umas datas, falando de 2016, 17, 18, por exemplo, e aí se a gente der um soluço, a gente cai na pandemia. Que poderia, esse período de crista da onda, poderia ter durado um pouco mais, né? E aí chega a pandemia e mudou completamente a maneira como as pessoas consomem, como as pessoas se relacionam, como as pessoas fazem reunião, home office, etc. Você acha que a pandemia mudou a forma de aprender? Você percebe efeitos específicos dela na educação cervejeira, seja na popularização de curso online, no engajamento, ou até em possíveis lacunas de formação, do tipo, em algum momento não seria possível pensar num curso sommelier à distância. Não que eu acho que seja possível, não estou aqui para julgar isso. Mas talvez de falar, não, existem partes do curso que poderiam ser dadas à distância. Estou aqui só jogando assuntos pro vento. O que você acha? O que a pandemia fez de ruim e de bom nesse sentido? Então, voltando até um pouco na resposta anterior, vozes da minha cabeça, tá? Mas às vezes a gente tem uma questão de que esse período aí, 2016 a 2018, a gente começou a ter muita explosão de influencer falando de assuntos específicos, né? Uhum. Então acaba que às vezes aquela informação que você teria que fazer num curso, você acaba recebendo online o tempo todo. Então também isso talvez tenha diminuído a questão dos hobbyistas enfim, não tenho dados sobre isso, tá? Mas uma coisa que passou pra mim. É uma percepção sua, faz parte, Eu acho assim, a pandemia ela mudou tudo mesmo, o comportamento, né, mudou completamente na época. A galera acabou fugindo para cursos online porque a gente não tinha como sair de casa. Para a gente na escola foi uma transição relativamente tranquila, porque a gente já trabalhava com alguns cursos online, né? Na verdade, a escola ela começa a história dela, antes de ser escola de cerveja, com formação online de outros cursos. O que eu entendo é que, assim, a gente precisa tomar cuidado com o que pode ser feito online e o que não pode ser feito online, né? Isso eu acho importante. O nosso curso de sommelier hoje, por exemplo, ele é híbrido. Tá. Porque eu entendo que é muito complicado você ensinar a avaliação sensorial para uma pessoa sem observar como ela está entendendo aquilo e sem estar com o mesmo produto nas mesmas condições que ela, né? Assim, a avaliação sensorial é dos pontos que eu mais trabalho, né, profissionalmente. Uhum. Então eu acho um pouco complicado. Eu preciso estar olhando para o meu aluno, eu preciso entender se ele, porque às vezes ele não entendeu e às vezes ele tem vergonha de falar. Então a gente com a cancha de professor aí de mais de 30 anos dando aula, já que eu comecei com 15, você vai sentindo, né? Tipo assim, ó, tá tudo bem, você entendeu, você tá com dúvidas, então eu acho que 100% online eu acho um pouco complicado. Mas a gente começou a passar para o híbrido, qual que foi o que foi legal dessa mudança do híbrido? A gente conseguiu viabilizar para uma galera fazer um curso que eles não poderiam fazer, principalmente a galera que trabalha em cervejaria. Porque hoje eles têm toda a parte de conteúdo programático de teoria no online, tá? E aí a prática a gente faz em sala de aula, que são 2 fins de semana, então são 4 dias seguidos com bastante cerveja para eles testarem, né? Mas eu acho que mudou não só da área de cerveja, né? Todas as áreas de ensino mudaram e a gente tem prós e contras, né? Eu tenho, por exemplo, pessoas que falam para mim assim, eu não consigo assistir aula online porque eu não consigo prestar atenção. E tem gente que fala, eu adoro aula online porque eu não preciso sair da minha casa. E a gente trabalha com gravada, né? Não sei se todas as escolas trabalham, mas nossa aula fica gravada até 6 meses. E para mim, por exemplo, eu acho maravilhoso, porque eu assisti a aula no dia, eu fiquei com dúvida, eu revejo a aula, eu vou nos pontos, eu sou bem nerd, né? Eu anoto. Depois, se eu precisar, eu posso entrar em contato com o professor para tirar dúvidas. Então, para mim, funciona bem. Tem pessoas que têm dificuldade. E aí entra o fator professor, né? Que eu brinco que é o professor / youtuber, né? Porque hoje em dia, para você aprender a atenção do aluno durante 3 horas numa aula online, você tem que ter técnicas. Nossa. E eu acho que é bem complicado, tá? Eu consegui, eu acho que pelo feedback de avaliações que eu tenho dos meus alunos, eu consegui surfar essa onda bem. Muito embora. Aí o pessoal brinca, mas como é que você faz? Eu falei, gente, quando migrou para online, eu fui pro YouTube,
assistir vídeo dessa galera que consegue segurar alguém por 3, 4 horas num vídeo. Porque, assim, a gente precisa aprender em algum lugar. E eu não tenho vergonha de falar isso, não. Apesar de estar há muito tempo lecionando, eu entendi que eu precisava mudar algumas coisas. Então, eu fui entender como é que funcionava a dinâmica. Então, eu trago filmes, eu trago música, eu trago imagens, eu trago gift, eu trago um monte de coisa para minha aula. E aí, o feedback que eu tenho da maioria das pessoas é: passou muito rápido, a gente nem percebeu. Ok, passou rápido, vocês não perceberam, vocês gostaram, então era isso que eu precisava. Então tem muito isso também, a gente teve que mudar como professores, a gente teve que mudar a nossa forma de dar aula também. Então por isso que eu te digo, eu acho muito, é difícil a gente falar, eu particularmente gosto, eu já fiz cursos que eu não achei bons, eu já fiz cursos que eu achei bons, eu já vi professores que foram, para mim, foram muito positivos, professores que eu achei que não, que precisam treinar um pouco mais a questão do online, mas assim, o mundo ele mudou, não tem jeito. E agora, né, não sei se você tem acompanhado aí, muitas empresas estão trazendo a galera de volta para o presencial. Sim, sim. Porque outra coisa do online que é complicado, eu trabalho home office desde o início da minha vida. Poucas vezes eu trabalhei como CLT, então eu sempre trabalhei home. Só que para você trabalhar home, para você estudar home, você precisa ser uma pessoa muito regrada. Você tem que ter horário para entrar, horário para sair, horário para almoço. Sim. Porque senão, das duas, uma, ou você trabalha 14 horas seguidas, ou você não trabalha nada, porque você tá naquele dia que você não tá a fim de fazer. Girando a cabeça no universo. É complicado, sabe? Então, assim, eu acho que talvez o que aconteceu, que eu entendo, assim, falando de comportamento mesmo, o que aconteceu, eu acho que a gente teve que fazer uma mudança muito radical, num curto período de tempo, porque a gente não tinha outra solução. Sim. E não estávamos preparados para isso, porque as mudanças elas vão acontecendo, né? Tanto que essas tendências aí que eles chamam, muitas tendências eles chamam de bola de neve, né? Que ela começa devagar, vai formando, vai rodando, quando você vê ela tá enorme. Então a gente não teve esse tempo, a gente teve meio que uma bola de neve gigante a cair de cabeça. Você tem que mudar para online, não tem o que fazer. Então, assim, eu não sou contra os cursos online, eu acho que eles viabilizam para muita gente que não teria como fazer, tá? Mas eu acho que a gente precisa ter cuidados. O nosso curso de técnico cervejeiro online, por exemplo, é 1 ano e meio de curso, só que você tem as provas presenciais e você é obrigado a cumprir um horário de estágio. Então, apesar de você não ter aula presencial, você tem que ter um horário de estágio, porque senão fica complicado. Só a teoria não funciona, você precisa aprender a prática, né? Então, para mim ainda é meio nebuloso falar sobre isso, sabe? Porque é recente e, como eu falei, a gente não teve tempo de preparo. Talvez se tivesse começado esse movimento lá em 2020 e a gente estivesse evoluindo, hoje a gente estaria talvez na metade do caminho, talvez fosse mais fácil para as pessoas trabalharem nesse online. Aí vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, como eu falei, a gente está com essa coisa das empresas trazendo a galera de volta. E eu não sei se as pessoas vão voltar para a sala de aula presencial, tá? Eu tenho minhas dúvidas, até porque hoje as pessoas têm optado por não fazer cursos longos e, principalmente, a dedicação das pessoas em cima de estudos, no geral, eu acho que tem sido baixa. Não sei se você tem essa percepção também. Então, na verdade... Acho que a galera está querendo muita coisa rápida. Na verdade, o que acontece? Hoje, a nossa atenção está dividida em muitas coisas, né, Fê? Então você... Sim, estímulos o tempo todo. Estímulos o tempo inteiro. Mini pílulas de dopamina em rios de cachorro, criança, piada e etc., que duram no máximo 1 minuto e meio. Então as pessoas estão assim, como você falou, ficar 3 horas numa aula é muito penoso, então você também transforma o professor num animador. Mas eu vou fazer um super parênteses aqui, porque foi você que me contou isso em Blumenau no ano passado, que a pessoa que vai até o hospital para poder se conectar com pessoas que precisam de um pouco de alegria, teria um jeitinho a mais também de fazer as pessoas prestarem atenção na aula. Conta rapidinho pra gente essa sua face, que a gente nem falou sobre isso aqui, mas se você não se importar, claro, sobre o seu trabalho como palhaça em hospitais. Não podemos, eu adoro. É um trabalho que eu faço aí faz uns 14 anos já, palhaça de hospital. Então, até o pessoal brinca, que legal, você vai ver as crianças. Não, na verdade não. A gente visita 90% dos nossos pacientes são adultos, né? E eu acho isso importante porque essa visita do hospital é um momento, a gente fica em torno de 1h30 dentro do hospital, mais ou menos. É um momento que é um trabalho voluntário, é um momento que eu pego aquela 1h30 e dou de presente, né? Entrego para essas pessoas que eu tô visitando. E aí eu não mexo em celular, eu tô completamente desligada do mundo, né?
E viver isso é muito gostoso, né? Você tá ali em contato com as pessoas, conversando com as pessoas, né? Às vezes elas falam de problemas, às vezes elas querem saber de piadas, às vezes elas gostam de brincadeira e tal. Então, isso me ajuda a desconectar também. E aí, algumas vezes, durante o dia, eu penso, não, peraí, eu consigo ficar 1h30, né, no hospital desligado, então agora eu também preciso para focar. Uhum. Mas é um trabalho, eu acho lindo, é um trabalho lindo, a gente tem um grupo bem bacana, já entrou e já saiu gente. Voluntariado também não é uma coisa que é fácil de fazer, né? Você precisa estar no momento certo de fazer aquilo. Sim. É para você tem tempo para isso. A gente trabalha com hospital, então é difícil, né? A gente vê coisas muito tristes, desde pessoas que foram abandonadas, até pessoas que estão ali, às vezes, 10, 15 dias sem receber nenhuma visita. Fora tudo que, né, envolve você estar no hospital, então, às vezes, doenças terminais, às vezes, problemas sérios de saúde, enfim. Mas a gente sempre comenta no grupo que 90% das vezes a gente sai de lá melhor do que a gente entrou. Porque a troca de energia é muito legal. A gente leva para eles um momento para eles. E aí, de novo, né? É legal esse link. Para eles desconectarem da doença. Enquanto eles estão ali conversando com a gente, eles não estão pensando na doença deles, né? Sim. Então, com esse link aí da desconexão, às vezes é uma coisa que a gente precisa trazer para a vida, né? Onde eu estarei para me desconectar? Às vezes com a minha família, na hora do almoço, ao invés de ficar no celular, né? Sentado ali tomando café, ou sentado no sofá conversando, sem TV ligada, sem telefone, né? Então, assim, eu amo esse trabalho, eu sou apaixonada, eu sou a doutora Paçoca. Que maravilhoso. E quando eu escolhi o nome, ainda a gente tinha que escolher o nome e contar uma história, né? Então eu contei a história, que a paçoca vem da terra dos doces, e por que eu era doutora Paçoca, porque hoje não é o meu doce preferido, mas na época eu achava que era o doce preferido, né? Meu doce preferido era um doce gostoso. A minha dupla chama doutora Batatinha, e aí a gente entra no hospital, as pessoas falam assim, tá, mas é comida? Eu falo, a gente tem nome de coisa gostosa, né? Batatinha e paçoca. E ela sempre fala, mas eu sou muito mais versátil, porque eu posso ser purê, posso... Sim. Paçoca é a paçoca, mas é bom demais também. Eu acho que foi importante a gente fazer essa conexão com a desconexão, porque a atenção das pessoas está muito dividida, e você estava falando justamente sobre cursos longos, as pessoas não têm mais tempo ou paciência para aquilo, e também eu acho que esse é um dos motivos para o robista ter se afastado. Ele, ela de repente acredita que vai aprender na rede social, no YouTube, tudo aquilo que poderia aprender num curso, e talvez seja o tanto de informação que se queira ter, como você mesmo citou lá mais um pouquinho antes. E já que a gente está falando de concurso, vamos falar de um patrocinador nosso que tem seu produto em várias cervejas medalhadas. Meus amigos, a gente está falando da Mil Alt, fazenda de lúpulos nacionais, que fica lá na Serra Gaúcha. E sabe como esse lúpulo traz diferencial para sua cerveja? Pelo frescor e altíssimo nível de qualidade no processamento pós-colheita. Isso garante que o lúpulo chegue na sua cerveja com as melhores características possíveis, preservando alfa-ácidos e óleos essenciais, trazendo sabor e aroma inconfundíveis. E vale lembrar que a colheita terminou esse mês agora. E comprando nesse momento, você garante a sua produção com lúpulo fresquinho. Entre em contato pelo Instagram, @lúpulosmilalt, e peça já o seu. Bom, eu acho que era importante a gente tentar traçar aqui de que maneira você acredita que a educação cervejeira, através dos cursos, certificação, vivência sensorial, pode ter influenciado na qualidade das cervejas produzidas aqui no Brasil, e de que maneira... Vamos lá, primeiro eu estou falando do curso para quem está produzindo a cerveja, né, para se especializar, para melhorar a técnica, e depois a gente está querendo fazer um paralelo da pessoa que fez o curso sommelier, não vai trabalhar com cerveja, mas que teoricamente agora aprendeu a avaliar se a cerveja, entre aspas, é boa ou ruim. Sabe, a gente tentar fazer esse paralelo, essa dicotomia do o quanto o curso contribuiu para melhorar a qualidade da bebida que a gente entrega para o consumidor, e quanto o consumidor, de repente, acha que sabe tudo e começa... Sabe? Uhum. Virou estrelinha no Untapped, sei lá, alguma coisa parecida com isso. Então, isso é uma coisa que eu insisto muito com os meus alunos. Eu tenho um cuidado muito grande, Lud, nessa questão de o que é uma cerveja boa e o que é uma cerveja ruim. Legal. Né? Então, eu acho que o que é uma cerveja boa pra mim, às vezes ela não é uma cerveja boa pra você. Sim. Então, existe uma diferença do que é uma cerveja boa pro que é uma cerveja tecnicamente bem feita, sem defeitos.
A própria questão dos estilos, eu acho que tem isso também. Eu tenho alunos meus, por exemplo, que fazem cervejas muito legais, muito bem feitas, muito tecnicamente bem feitas, mas que não estão enquadradas dentro de um estilo que está num guia. E aí eles sempre vêm, o que eu faço para mudar? E eu pergunto assim, o teu consumidor gosta dessa cerveja? Gosta? Tem um volume de venda bom? Tem. Então não muda. Deixa essa cerveja que tá. Ela não precisa necessariamente estar enquadrada em um estilo. Então, essa coisa a coisa do hobbyista, né? Não só do hobbyista, tá? Da galera que trabalha com cerveja mesmo. Às vezes é muito assim, eu gosto, eu não gosto. Isso eu senti quando eu fui jogar queijo também. Eu tava com uma mesa do lado e tinha um queijo que, imagina assim, um lambic, sabe? Um queijo lambic. Tá. Super agressivos, sabores e aromas bem intensos, uma coisa de fermentação muito forte. E são coisas que não é todo mundo que gosta, porque gosto é bem pessoal, né? E aí um dos jurados da mesa do lado falou, esse aqui não é queijo. E aí a gente entrou num embate com ele ali, explicando, olha, não é que isso não é queijo, né? Isso é queijo, mas é um queijo diferente. Então, acho que esse cuidado a gente precisa ter muito, tanto que quando as pessoas perguntam se a cerveja tá boa, se eu tô no bar bebendo, eu não vou ficar avaliando a cerveja. Cara, ela tá com drinkability bom, ela não tem defeito, ela tá fresca, tá ótima. Mas ela é não sei se ela é ou se ela não é, né? Agora eu não quero saber. Eu sei que a cerveja pra mim tá boa. Às vezes a cerveja boa pra mim, aquela pergunta já deve ter feito pra você 500 vezes também. Qual é o estilo de cerveja que você mais gosta? Cara, depende. Depende do mês, do ano, depende de onde eu tô, né? Tipo assim, eu já tive tempo que meu estilo preferido era a Flanders IPA. Hoje eu gosto de sei lá, uma Munich Helles, às vezes, uma Bohemian Pilsen. Pode ser que amanhã eu mude pra outra coisa. Já tive períodos que era Catarina Sour. Então depende muito do que você tá querendo. Então, eu acho que a gente é importante o pessoal da produção entender isso para poder apresentar uma cerveja de qualidade, tá? E aí eu gosto de fazer esse comparativo com a comida também, né? O que é a qualidade de um arroz? Ele não pode estar empapado, ele não pode estar seco, ele tem que estar saboroso. E quem determina a qualidade, no fim, é o consumidor, né? Então, assim, o que eu preciso para ter uma cerveja de qualidade? E o que é uma cerveja boa? Então, eu não gosto de falar em cerveja boa. Para mim, é uma coisa que saiu do meu vocabulário. O que é uma cerveja boa? O que é uma cerveja ruim? O que é uma cerveja tecnicamente bem feito? O que é uma cerveja que eu gosto de consumir, que eu indicaria? O que é uma cerveja que tecnicamente não está bem feita? E aí existe também a diferença entre o que é um defeito sensorial, que seria um DMS, um diacetil, né? Então, uma manteiga, um milho verde, né? Para o que é uma cerveja, ela tá com menos lúpulo do que eu gostaria, ela tá com menos malte do que eu gostaria, né? Mas ela tem as qualidades técnicas dela. Então, eu acho que aconteceu, a gente teve muito. Hoje em dia eu não sei como é que tá. O Untappd é um aplicativo que eu sinceramente não gosto, tá? Eu vejo assim, eu já fiz amiga minha, inclusive, mudar todas as avaliações de Untappd. Amigas minhas que não são do rolê da cerveja, que eu tava junto, eu dei uma cerveja pra elas, adorei, muito boa, 3,5. Eu falei, como assim, cara, 3,5? Adorou a cerveja? Não, mas é porque eu não dou nota alta pra ninguém. Mas por quê? Daí eu expliquei todo o conceito. Olha, quando você coloca uma nota baixa no Untappd, você baixa a nota geral da cerveja, consequentemente você tá estragando o trabalho de um monte de gente da cervejaria, porque algumas pessoas acreditam no Untappd. E aí, não, então tá, então eu vou mexer. Eu falei, por favor, se você não gostar da cerveja de fato, se achar que ela tem algum problema, mas também não gostar é relativo, né? Essa IPA tá muito amarga. Essa Catarina Sour tá muito ácida. Tá. Né? Então é complicado, mas aí quando você joga pra torcida, fica difícil. Assim, e não, vamos sair da cerveja de novo. Eu gosto sempre de fazer esses paralelos. Quantos críticos gastronômicos a gente tem em rede social que não sabem fritar um ovo? Eu não faço ideia, mas deve ter muitos. Que não entendem nada de técnica de culinária, sabe? Que não sabem o que é uma banoffee, por exemplo. E aí vão fazer crítica à comida. É complicado, né? A gente hoje está num mundo onde realmente as pessoas elas têm liberdade para falar o que elas querem. Agora um pouco menos, né? Porque o pessoal anda processando bastante, né? Fiquei sabendo que até acho que Justin Bieber andou processando alguém, que caiu uma crítica aí de uma influencer que não, enfim, estava falando alguma coisa sobre o casamento dele. Então hoje em dia um pouco menos, mas assim, as pessoas ainda têm liberdade para falar sobre coisas que às vezes elas não conhecem. E isso é uma coisa que a gente não tem controle, né? Você não tem controle sobre isso, não adianta. Mas, como educadora, o meu papel toda vez que eu dou aula, eu falo sobre isso. Os meus professores todos são orientados a falar sobre isso.
E no final do curso a gente repete, né? Galera, tomem cuidado com os comentários e como, né? Entendam que é diferente uma avaliação da tua opinião pessoal, enfim. Mas infelizmente, de novo, essa é uma coisa que a gente não tem como fugir. Não, com certeza. E eu acho que o Untapped, ele tem uma característica específica. É uma votação popular, digamos assim, né? Tipo, a pessoa chegou ali e... Exatamente. Se você quer uma avaliação técnica, de fato, você manda a sua cerveja para um concurso, porque aí você vai receber um feedback de quem tá, teoricamente, com experiência e condição de responder isso para você, né? Mas, enfim, o Untapped, inclusive, tá seguindo a tendência mundial de que não é mais só sobre cerveja. Ele agora, até avaliação de água você pode fazer no Untapped. Vinho, água, bebida, drink pronto em lata, enfim. Agora abriu para todos os líquidos, então, enfim, teve essa mudança completamente. Bom, pra gente ir caminhando pro final do nosso papo, eu acho que a gente podia trazer aqui uma coisa de olhando pro futuro, né? Vamos ver o que vem aí pela frente, que tendências ou desafios você aponta tanto para concurso quanto para educação cervejeira no Brasil nos próximos anos, assim, do teu olhar aí de experiência. Olha, eu falo que depois da pandemia você dá uma ideia do que vem pro futuro, ficou meio complicado, né? Que a gente, né? É verdade. Porque a gente planejava as coisas para 5 anos, hoje a gente planeja para 6 meses. Eu acho que isso tá meio geral, né? Nas empresas, enfim, então tá um pouco complexo. Mas assim, eu acho que a gente tá chegando, quando a gente fala de cerveja, né, mercado de cerveja, a gente tá falando de mercado de bebidas. Eu acho que a gente tem, a sociedade, no geral, né, a civilização, ela passa por períodos que tem o seu ápice e sua queda, seu ápice e sua queda. Se você pegar, não só falando de alimentos e bebidas, mas falando de absolutamente tudo. Eu gosto de fazer esse paralelo com a arquitetura, né? Aí vai entrar a Fernanda Arquiteta. Se você pega a decoração dos anos 80, não sei se você lembra disso, não sei se era nascida, não, se era já nascida. Eu nasci em 80, exatamente. Então, assim, eu gosto da estética dos anos 80, das músicas e etc. Mas se você pega a parte de arquitetura e decoração, tinha aquelas cortinas super bufantes, com um monte de tecido, aquele exagero, aquela coisa. Quando você vai para os anos 90, você passa por uma limpeza total e completa. Tudo parecia hospital, era tudo branco. Aí você vai subindo para os anos 2000, você vai vendo que as coisas vão começando a ter um pouco mais de cor, né? Então eu acho que a gente está num momento agora, pensando em civilização mesmo, né? Em sociedade, que as pessoas estão evitando esse consumo de álcool, começaram a diminuir o consumo de álcool, especialmente a geração mais jovem, mas também a nossa geração, né? Você nasceu em 80, eu nasci em 77, mas porque a gente tem uma preocupação com como vai ser a nossa qualidade de vida daqui para frente, né? Antes as pessoas com 60, 65 anos já estavam ali meio que... Sim. Hoje em dia a expectativa de vida foi para 74, 70, 74. Então, acho que é uma coisa meio de entender, não o imediatismo, mas como que eu vou estar, qual vai ser a minha condição quando eu chegar naquela idade. Então, a gente tem essa tendência aí de estética, de boom das academias, das próprias canetinhas, né? Sim. Que tem mudado, inclusive, o comportamento dos restaurantes. Nova York já estão fazendo porções menores, São Paulo está vindo para essa onda também, né? Sim. E, consequentemente, na bebida alcoólica as pessoas vão diminuir também, né? Uma das tendências para esse ano aqui, que foi já falada em 2025, é o Zebra Stripe, que é aquele consumo entre você toma uma bebida com álcool, outra sem álcool, e aí vai variando durante a noite. A gente tem toda a questão de leis, hoje em dia, principalmente para motorista e tudo mais. Então, assim, eu não vejo que... Algumas pessoas falam, o consumo de álcool vai desaparecer. Eu acho que é difícil, né? 11 mil anos já que a gente consome álcool e... Nossa, jamais. Eu acho que não vai desaparecer. Sim. Eu acho que hoje a tendência é uma redução. O que vai acontecer pra frente ainda eu acho bem difícil de dar uma opinião, tá? Mas eu não acho que a gente vai diminuir. Eu acho que sim, talvez bebidas um pouco menos alcoólicas. Acho que as pessoas talvez vão, né, diminuir um pouco o volume de álcool consumido. Eu não tenho agora, eu queria até dar uma olhada nisso nas pesquisas da área de cachaça, porque a cachaça no Brasil ela é um indicador excelente. Apesar do volume vendido de cerveja ser maior, em termos de consumo, a cachaça acaba captando mais pessoas. Então eu não sei como é que estão os dados aí da questão da cachaça, que é uma coisa que eu queria saber. Eu sei que o vinho na Europa, por exemplo, já está diminuindo também, França principalmente, né? Inclusive estão queimando várias plantações aí porque não tem mais saída.
Então, assim, o que eu enxergo é assim, eu acho que cada vez mais as pessoas vão buscar produtos de qualidade, produtos bem feitos, e isso é uma coisa que não tem como voltar atrás. Tem um livro do Ferreirinha, inclusive, que o título é esse, O Paladar Não Retrocede, né? Uhum. Então, não só na área de cerveja, como na área de comida. Mas difícil dar uma, né, Eu acho que essa tendência de consumo de bebidas com baixo álcool ou sem álcool ainda aguenta aí uns 2, 3 anos pelo menos, depois o futuro dirá, né? E os concursos também complexo de saber, porque a gente está vendo uma mudança considerável. A gente tem bastante cervejaria fechando, a gente tem bastante pessoas meio que lutando para sobreviver, então com investimento em outras coisas, né, que não são concursos cervejeiros. Então, também complicado. Eu acho, assim, os concursos são importantes, eles são uma validação, né, para o mercado do teu produto e um feedback. Como eu falei, tem algumas cervejarias que buscam esse feedback. Uhum. Difícil, viu, Lud? São duas preciosas, eu não quero aqui... eu acho que vai ser assim, né, voz da minha cabeça, porque a gente não tem realmente muitos dados. O que a gente vê, né, que em todos os estudos que a gente vê é que a tendência de bebidas com baixo álcool e sem álcool tende aí a manter, acho que até manter, porque se você pegar, foi um boom considerável de 2023 para 2024, né? Uhum. 23 para 24. Agora 24 para 25 a gente não tem ainda, né? Vai sair agora. Na verdade, assim, sobre a bebida sem álcool, isso é uma latente no mundo. A gente deu recentemente no Plantão Cervejeiro que no ano de 2026 é possível que o brasileiro consuma 885 milhões de litros de cerveja sem álcool. É bastante, entendeu? É um crescimento exponencial e é óbvio que quando você fala assim, poxa, isso cresceu 100%, mas ano passado era 100% são 2. Sim. Grosso modo, tô provando por absurdo. Mas eu acho que a gente ainda vai experienciar uma questão da cerveja sem álcool e eu fico, assim, avaliando hoje, olhando daqui, e óbvio, que a gente tá falando aqui, tendência não significa que é carimbo pro futuro. Tendência está se desenhando dessa maneira, tal. Eu acho que a bebida sem álcool, a cerveja sem álcool, tem gente com muito dinheiro investindo nisso. Então vamos falar do Hamilton, que é, sei lá, 8 ou 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Tem se não me engano, é um gin ou uma tequila sem álcool. Não consigo nem pensar nisso. Tem o Tom Holland, que era o Homem-Aranha, que tem a Bero, que é uma cerveja sem álcool, que tá fazendo mega sucesso, porque ele decidiu que ele se relacionava mal com álcool e entendeu que ele queria fazer uma cerveja que ele gostasse de beber, enfim, lá. Eu acho que sim, a bebida sem álcool vai ter um período de crescimento grande. Eu, daqui agora, olhando esse crescimento, um comentário que eu fiz recente num programa foi: será que a gente vive procurando o próximo hype depois da New England IPA para dar uma sustentação nas vendas? Será que não é a cerveja sem álcool? Não sei, mas eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto para falar, era. E é assim que a gente vai desenhando o futuro. Sobre concurso, eu fico na dúvida quando você trouxe uma história de muitas cervejarias fechando, muitas tendo dificuldade para se manter, e aí, consequentemente, sem tanto recurso para investir nesse feedback, né, nesse envio de amostra. Me vem uma pergunta que a provocação não necessariamente tem que ter uma resposta entre nós aqui. Eu acho que eu quero que as pessoas pensem sobre isso, baseado em tudo que a gente conversou. As cervejarias, durante muito tempo, sobretudo as menores, as de entrada, que precisavam se mostrar para o mercado e queriam feedback, investiam nos concursos, elas talvez estejam ou cresceram e não querem mais esse feedback porque se estruturaram com sommelier, com outras pessoas para poder trazer essa informação internamente, ou porque no que elas cresceram, o foco mudou. Vou pegar uma cervejaria qualquer, que, sei lá, a Bierbaum. A gente deu uma notícia ano passado que a Bierbaum aumentou para 1 milhão de litros de produção. De repente ele fala assim, cara, eu já ganhei concurso, já ganhei medalha, não sei o que, agora eu vou replicar, eu tenho padrão, eu vou replicar, eu não preciso mais fazer concurso. Será que isso não é uma mudança para falar que o nosso mercado tá ficando um pouco mais maduro, com cervejarias que... E eu também acho que o amadurecimento passa por cervejarias que entraram no mercado e não conseguiram se profissionalizar 100%, seja por gestão, seja por qualidade, irem saindo. Eu também tenho essa sensação de que o nosso mercado tem muita cervejaria fechando porque o jogo ficou mais difícil de jogar. Tô falando uma besteira muito grande? Não, acho que sim, faz sentido isso, essa questão de algumas saindo por conta disso. Tem também todas as... Por exemplo, você pega Rio Grande do Sul ali, né? Aquela tragédia que nós tivemos ali, aquilo lá prejudicou bastante. Muito. Mas a questão dos concursos do feedback, principalmente das medalhas, eu acho que não. Porque a Bierbaum, por exemplo, ela continua colocando cervejas em concursos. Eu acho que aí a gente vai fazer aquela ligação com a Coca-Cola, né? Será que a Coca-Cola precisa de propaganda? Sim, claro. Precisa. Sim, tem razão. Não tem jeito, a gente acaba precisando.
Eu acho que é mais uma questão, assim, de um momento que... porque, assim, aquela coisa de prioridades, né? Vamos supor, você gasta... Vou fazer uma comparação bem, bem babaca aqui, mas você faz drenagem linfática toda semana, Uhum. tá? Daí você tá num período que você é PJ, não entrou trabalho pra você, você tá meio sem grana. O que você vai priorizar? Com certeza, uma das primeiras coisas que você vai tirar vai ser sua drenagem, né? Se você não tiver outras. Sim, cortar o supérfluo, digamos assim. Exatamente, tá? Então, acho que é meio isso. A gente vê, assim, as cervejarias colocando, às vezes, a amostra, mas menos do que elas colocavam por conta dessas questões, né? Acho que 2025 foi um ano muito difícil para as cervejarias, né? Você tá aí direto acompanhando a galera, você sabe disso. Tanto que a gente agora tá aí na torcida para 2026 ser um ano melhor. Quando eu falo foi de muito difícil para a maioria das cervejarias, tá, gente? E aí não pega uma cervejaria aí que, pô, mas para mim foi bom, Fernando, você tá falando bobagem. Não. Pô, foi ótimo, sim. Umas a gente sabe que foi bom, mas a grande maioria. Sim. Então eu acho que é meio isso, assim, de novo, são fases, né? E se você pegar o concurso como um todo, ele teve fases, né? Tinham mais amostras, menos amostras, as pessoas colocavam menos, né? Colocavam mais. Uhum. Então eu acho que isso. Eu acho que eu não vejo morte para concursos cervejeiros. Eu Não, acho também que, não. como mercado, alguns eu acho que talvez não continuem, né? Terminem, parem no meio do caminho. Da mesma forma que algumas cervejarias. Da mesma forma como tudo, né? Sim. Se você pega tudo, equipamento, por exemplo, tem uma empresa que trabalha com equipamento, aí de repente tem 30 empresas que trabalham com equipamento, e de repente a gente tem 2 ou 3, né? Porque vai perdendo força aí no decorrer do período, né? Mas eu acho que não, acho que eu não vejo mais. E a questão né, que você estava falando da cerveja sem álcool é meio isso, assim, a gente teve um aumento muito grande de 23 para 24, foi muito grande mesmo. Eu lembro quando eu dava aula lá no início, a gente falava muito da Espanha, né? De bebida sem álcool, que era a maior opção que você tinha de cerveja sem álcool era na Espanha. A gente viu isso dominar o mundo. Mas, de novo, é uma tendência, diminuição de consumo de volume de comida, aumento de pessoas procurando wellness, né? Isso a gente sempre teve no Brasil, mas a gente está vendo para o resto do mundo. É opção mais saudável, então eu conheço várias pessoas que hoje só consomem cervejas low carb, por exemplo, que continuam bebendo em volume, né? Tipo, não, eu bebo, sei lá, 3 six-pack, mas eu consumo low carb, porque, né? Então isso é uma tendência global, até por isso que eu falei das cervejas com baixo álcool também. Assim, minha aposta seria para isso, mas também, por outro lado, a gente vê crescendo muito a venda de coquetel composto. E uma coisa que eu brinco há muito tempo, que as pessoas estão deixando de ganhar dinheiro por isso, que é a questão das radlers, né? Que ela começa bem devagarinho e agora a gente tá vendo, até a Ambev fez o lançamento, né, daquela Fly One. Fly Fish, né? Fly Fish, exatamente. E é pra atrair o público que não é da cerveja, né? E a gente sabe que a galera da produção vai cair matando em cima de mim, vai falar, isso não é cerveja, isso é coquetel. Ok, é coquetel. Mas atrai algumas pessoas que não são do mercado. Eu acho que isso é uma coisa... A gente até, inclusive, tá aí, né? Vai dar tempo da galera, quem quiser ir pro Degusta Cervejas do Brasil, que a gente... É um evento gigante com 200 marcas, né? De degustação livre, que esse ano, eu não sei se você tá sabendo já da novidade, a gente abriu para outras bebidas. Então, a gente vai ter stand de kombucha, a gente vai ter stand de chá, a gente vai ter stand de vinho, a gente vai ter stand de destilados, tá? Porque justamente, eu acho que a gente tem que começar a entender que o mercado de bebidas é um só. Isso é outra tendência. O Great American Beer, ano passado, também abriu para mais bebidas e para experiências gastronômicas. O Mundial de la Bière, no passado, falou com todas as letras que o Mundial de la Bière não é mais só sobre bière, não é só mais sobre esse líquido, focando em espaços instagramáveis, muita música, gastronomia e outras bebidas. Então, isso é outra tendência. Eu acho que o Degusta tá seguindo esse caminho, que é isso, a gente não pode brigar com a história, né? A gente não pode brigar com as coisas que estão acontecendo. A gente tem que tentar ir se adaptando e entendendo como é que fica dentro dessa novidade, digamos assim. E assim, Lud, eu acho que é importante a gente pensar assim, você como uma pessoa que consome cerveja, né? Conhece cerveja, você deixa de consumir outros produtos? Não, né? Uma pessoa que é curiosa pela parte sensorial, ela vai ser curiosa pela parte sensorial geral. E eu até brinco, né, que eu falo que a ignorância é uma bênção, porque eu, por exemplo, café, eu não consigo mais tomar café de supermercado. Pra mim é sempre café com torra, média, papapá, que eu moo em casa e faço. Aí você vai pro azeite também, você não consegue. Aí você vai pro queijo, você também não consegue. Você vai pro chá. Então, no fim, é o mesmo público, né? Talvez a gente ter ficado tanto tempo afastado do resto tenha sido um fator prejudicial pra gente. Sim. Né? Talvez se juntar com a gastronomia. A gente tá com o pessoal, inclusive, do Congresso Raízes também,
esse ano no Degusta, que é um congresso de gastronomia grande que tem aqui no Sul. E a gente também está com uma parceria com eles para trazer também a galera da gastronomia para cá. E eles esse ano levaram ali 5 ou 6 cervejarias também para estar dentro do evento, né? É, importante. Então, assim, acho que a gente precisa, né? Precisa ter essa conexão. Hein? Total, esse intercâmbio é muito importante. Bom, Fê, eu queria te agradecer enormemente por ter estado aqui com a gente, ter dividido tanto conhecimento, ter contado um pouco da sua vida antes da cerveja, da sua vida de palhaça de hospital, porque traz tangibiliza para as pessoas que nós podemos ser muitas coisas, né? Então, eu queria te agradecer. Obrigada pelo convite, Lúcia, foi um prazer. E sim, a gente pode ser muitas coisas. A gente pode ser mãe, ser tia, ser sobrinha, ser palhaça de hospital, ser cervejeira, ser arquiteta. Exatamente. Se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo, no Instagram e no TikTok. Tem alguma sugestão de pauta ou convidados? Manda e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. É isso, pessoal. Até semana que vem. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.